Deck Soares das Chagas, que é o diretor jurídico da Tecnoseg, certo? Vou passar a palavra para o presidente dos sindicatos sociais, para ele falar brevemente um pouquinho sobre o projeto, sobre a importância de debater essa temática, e depois eu passo a palavra para o Robledo para a gente iniciar aí essa discussão sobre essa temática importante. Leandro? Boa tarde, Carolina. Obrigado. Boa tarde aos colegas oficiais de justiça, aos colegas profissionais da área de segurança, dos condomínios. É com grande satisfação, né, que nós recebemos vocês. É muito importante, né, que esse tipo de debate seja aprofundado, esse tipo de diálogo seja realizado, porque nós, oficiais de justiça, vocês, operadores da segurança, são um braço, acabam sendo um braço também do cumprimento das ordens judiciais e tem uma importância muito relevante para o trabalho da justiça. Vocês prestam a segurança que devem, com muito zelo nesses condomínios, acabam sendo uma extensão, né, uma extensão auxiliar no cumprimento das ordens judiciais, e é muito importante que haja essa sinergia, né, porque assim, tanto o cumprimento das ordens, quanto vocês, as pessoas os jurisdicionados, elas vão ter uma assistência jurídica melhor, mais qualificada, e o mandato vai ser melhor cumprido. Carolina, você havia falado que tem o coordenador do Tecnoseg, né? Diretor jurídico do Tecnoseg, senhor Deusdete Soares das Chagas. Deusdete, eu quero cumprimentá-la aqui pelo auxílio, pelo apoio nesse sentido, e torço para que não só esse projeto que a Carolina está desenvolvendo aqui, com o auxílio da Pedro Muniz, mas vários outros, vocês possam participar. É claro que a gente vai fazer um outro, né, Carolina, com a corregedoria, será um presencial, a gente está tentando trazer para o tribunal, né, e com isso aprimora-se a prestação jurisdicional e traz uma proximidade na relação oficial ato de justiça e os colegas de segurança. Muito obrigado, Carolina. Obrigada, Leandro. Pessoal, só para a gente definir como é que vai ser o formato aqui do nosso diálogo, do nosso debate, nós estamos começando agora, às 5h17. A intenção é que a gente tenha aí mais ou menos 1h, 1h30, 1h15, mais ou menos, de exposição. O Deusdete depois está com a palavra, o Robledo vai fazer uma explanação, depois que você está com a palavra, Deusdete, você até nos encaminhou alguns questionamentos, alguns serão respondidos, né, na explanação inicial do Robledo. Doutora Rebeca e doutora Sâmila, fiquem à vontade para fazer acréscimos e eventuais pontuações. O objetivo aqui é a gente tornar esse debate o mais rico possível. E aí, eu gostaria de pedir, Monique, para você fazer a projeção, não seria esse slide, viu, doutora Sandra? Eu pedi a Monique para fazer a projeção de outros slides, para orientar a fala do Robledo aí, tá? E aí, Robledo, você está com a palavra, assim que começar a projeção do slide, se você quiser abrir, se apresentar aí, etc e tal, você está com a palavra aí, tá bom? Ok, Carol, obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade desse momento, agradecer a diretoria do sindicato, os convidados presentes, os colegas presentes e os profissionais da segurança dos condomínios que estão aqui presentes para a gente fazer esse debate sobre o cumprimento de mandados em condomínios verticais e horizontais. A ideia a gente tem 2 manuais, a gente tem um manual e uma cartilha sobre os procedimentos em condomínios. Eu vou pedir para passar primeiro o manual, que é aquele outro PDF, Carol. A gente vai fazer uma rápida pincelada nele, isso. Ou seja, como proceder quando o agente da lei chega à portaria do condomínio. A gente vai dar uma rápida pincelada nesse material e depois na cartilha, e depois vamos pontuar os principais problemas encontrados pelos colegas no cumprimento desses mandados e, por fim, vamos tentar responder as questões que foram colocadas aí pelo pessoal da empresa. Então, como proceder quando o agente da lei, no caso oficial de justiça, chega à portaria do condomínio?
A vida do oficial de justiça pode gerar muitas dúvidas, não apenas entre os funcionários, como em moradores e síndicos também. Afinal, quem é aquela pessoa que necessita entrar em condomínio algumas vezes sem qualquer anúncio para o morador? O oficial de justiça é uma autoridade do serviço público que está ali executando ordens judiciais através de mandados. Por isso, ao chegar ao local, deve o funcionário solicitar documento de identificação e, após o devido registro no livro ou sistema de portaria, franquear todos os acessos para a realização do trabalho. O oficial de justiça, quem é essa pessoa e como se identifica? O oficial de justiça é um servidor público do Poder Judiciário, um profissional concursado e com bastante formação e experiência. Seu trabalho consiste em fazer valer as decisões do juiz. Durante sua atuação, ele tem poder de acionar a polícia, arrombar imóveis ou efetuar prisões em flagrante. Por isso, é de suma importância tratar com respeito e honestidade aquela pessoa que está no local cumprindo os mandados. Todo oficial de justiça deve aportar um documento de identificação chamado carteira funcional. Esse documento possui nome com foto, assim como número de matrícula, além de outros dados. O condomínio pode impedir o acesso do oficial de justiça? Não é recomendável, por isso é muito importante que os funcionários saibam como lidar com essa situação. O oficial de justiça deve ter acesso a todas as áreas comuns do condomínio, sem exceção, para a realização das diligências. Em alguns casos, pode ocorrer que o oficial de justiça solicite não ser anunciado, para evitar que a pessoa que está procurando se oculte ou esconda bens, no intervalo de tempo entre a ligação da portaria até a chegada da unidade autônoma. Caso seja solicitado, o oficial de justiça deve se apresentar formalmente, mostrando sua carteira funcional, pois também se submete às regras de segurança e entrada do condomínio. Porém, após o procedimento de registro, nada mais deve impedir o seu trabalho. O condomínio não deve atrapalhar o andamento das diligências, por isso é sempre prudente conversar sincero e abertamente com o oficial de justiça. Caso haja funcionário no condomínio para acompanhá-la até a porta da unidade, isso também pode ser feito. Na grande maioria das vezes, o relacionamento com os agentes da lei é tranquilo, porém existem moradores que ameaçam funcionários e alguns não estão preparados para lidar com a situação, impedindo a entrada do oficial de justiça no condomínio. Isso pode resultar na presença da polícia e constrangimento ao condomínio e moradores, com eventual prisão de funcionários ou qualquer pessoa envolvida, além de outras medidas cabíveis. Muita gente usa o condomínio como um anteparo para se esconder da justiça, algo que não deveria acontecer. Os funcionários devem ser instruídos a colaborar com o Poder Judiciário, na pessoa do oficial de justiça, sempre que possível. O condomínio não deve ser conivente com qualquer morador, tomando para si responsabilidades, nem assumir o problema de ninguém, qualquer que seja essa pessoa. Daí a importância de manter regras claras e atualizadas junto ao pessoal de segurança, portaria e limpeza. Hora certa. Pode acontecer do oficial de justiça suspeitar que a pessoa procurada está se escondendo, criando manobras para se ocultar ou não retornando os recados deixados. Nesse caso específico, o oficial de justiça avisa o funcionário ou qualquer outra pessoa sobre o dia e hora que vai voltar, chamada citação e intimação por hora certa. O funcionário, então, registra o aviso, comunicando o morador em questão. Caso não se encontre no dia e horário previamente agendado, a citação e intimação é considerada realizada. Novidades. A lei também prevê que um funcionário do condomínio pode receber um mandado de citação, intimação ou notificação em nome do morador. Isso significa para a justiça que a pessoa em questão terá ciência formal do ato. Isso pode acontecer mesmo se estiver endereçado a uma empresa cujo representante legal seja o morador. Portanto, é importante que o funcionário esteja atento para a rotina do morador, preste as informações corretas e registre a documentação recebida no livro próprio, para que seja entregue ao morador. É verdade que o funcionário pode se recusar a receber o documento, mas o recomendável é que só faça isso caso realmente a pessoa não mora ali ou esteja viajando por longo período. Por fim, portaria remota. É importante que a empresa prestadora de serviço siga o protocolo da portaria física, devido aos procedimentos serem os mesmos. O ideal é que o atendente chame o funcionário que esteja no local, que é quem recebe a correspondência, e acompanha fornecedores no condomínio, para colaborar com o oficial de justiça. Para que isso ocorra, os atendentes devem ser treinados para agir de forma a cooperar com o trabalho a ser realizado, permitindo a entrada no condomínio e fornecendo o máximo de informações para a realização das diligências. Procedimentos recomendados para os funcionários, no caso da abordagem do oficial de justiça. Primeiramente, pedir para ver a carteira funcional do servidor. Segundo, conferir o documento de identificação e perguntar se o oficial de justiça deseja interfonar ou ir direto até a unidade.
Se não atender o interfone e a companhia da unidade, alguns tipos de mandados podem ser cumpridos na pessoa do funcionário, que deve registrar o recebimento no livro de protocolo e entregar para o morador. Em outros tipos de mandados, será marcado dia e hora da próxima vez que estará ali, realizando o mesmo procedimento anterior. O indicado é sempre deixá-lo entrar e fazer seu trabalho, prestando o máximo de informações. Caso haja funcionário disponível, pode acompanhá-lo até a unidade. E, por fim, em caso de dúvidas, o oficial de justiça tem a prerrogativa da legalidade, agindo conforme a lei. Esteja sempre ao lado dele. Pessoal, eu fiz essa leitura rápida desse manual com as principais orientações durante a abordagem do oficial de justiça. Eu ia fazer a leitura da cartilha, mas ela é um pouco extensa, então eu vou entrar diretamente na temática dos principais problemas encontrados durante o cumprimento dos mandados. Eu vou fazer uma explanação rápida e indicar quais seriam as normativas legais que podem ser infringidas. Eu quero dizer a vocês que isso aqui é um bate-papo. A gente que não é dono da verdade, quem julga os processos é o Poder Judiciário, nós somos o juiz na rua, ou seja, aquele que vai cumprir as ordens do juiz. Então, aqui são as orientações e as normativas que regulam o nosso trabalho, ok? Vamos lá, então, as principais ocorrências. Bom, o que está em discussão aqui é que existem diversos condomínios que estabelecem regras ou existem funcionários que obstruem ou dificultam o cumprimento das ordens judiciais, estabelecendo critérios não previstos em lei ou infringindo normas legais. Vamos a elas. Bom, o primeiro caso que nós vamos discutir aqui é negar a entrada ou acesso às áreas comuns do condomínio, ou condicionar a entrada à presença ou autorização do morador. O que acontece muito durante o cumprimento dos mandados? A gente chega até a portaria, se identifica como oficial de justiça, às vezes mostra ou não mostra a carteira funcional, depende se o porteiro exige, alguns porteiros já nos conhecem e tal. E não permitem que a gente, após interfonar no apartamento, diz que o morador não está e não permite que nós adentramos o condomínio para tentar tocar a campanha do apartamento. Ou diz que isso não foi autorizado por morador, ou estabelece um horário. Enfim, essa conduta, ela pode caracterizar, de acordo com o Código Penal, no artigo 329, o crime de resistência, de acordo com o artigo 330, o crime de desobediência, e de acordo com o artigo 331, o crime de desacato. O que isso quer dizer? Quer dizer que o funcionário vai estar cometendo crime, quer dizer que pode ser chamada polícia militar, e dependendo do entendimento dos policiais, a pessoa pode ser conduzida ao distrito policial e, dependendo do entendimento do delegado, pode ser lavado o procedimento em desfavor do funcionário, em razão dessa conduta, ok? Próximo. É um pouco parecido com a anterior, ou seja, o funcionário alega que o horário não é permitido para a realização das diligências, deixando de interfonar ou não permitindo a entrada, por motivo dele próprio, de uma regra do condomínio, ou então alguma orientação do morador. O que acontece? Às vezes o oficial de justiça chega no prédio, às vezes muito cedo, pega o pessoal da noite, né? A gente sabe que tem uns esquemas de plantão, trabalho 12 por 12, né? Então, às vezes, chega lá às 6h30 da manhã, está o porteiro da noite, que é um porteiro que tem menos contato. Olha, fulano mora aí? Sim, mora. Interfona lá para saber, não posso, está muito cedo, não deixa, não sei o quê. Quero dizer para vocês que o CPC, o Código de Processo Civil, no artigo 212, estabelece que os atos processuais podem ser realizados das 6 às 20 horas. Ocorre que ele também abre uma exceção. Ele diz que, em qualquer caso, esse ato pode ser cumprido após esse horário. Ou, então, iniciado antes das 20 horas, ele pode ser terminado após esse horário. E no Código de Processo Penal, no artigo 797, ele estabelece que os mandados criminais podem ser cumpridos em qualquer horário, inclusive feriados e finais de semana. Então, estejam sempre atentos. Se o oficial de justiça está no local para o cumprimento do mandado, é porque a lei autoriza. Não é o morador ou o condomínio que vai estabelecer o horário que o mandado deve ser cumprido, ok? Robledo, tudo bem? Sim. Pode deixar a pergunta para o final ou pode ser agora?
Vai anotando as perguntas, Roberto, para a gente fazer a dinâmica aqui, que o pessoal do jurídico mandou muitas perguntas para a gente. E pode ser que durante a pergunta a gente responda alguma delas, mas ainda continuam abertas as perguntas, tá? Vai anotando as perguntas, por gentileza. Ok, obrigado. Próximo. Esse é um dos mais complicados também. Ele diz o seguinte: avisar a parte ou retardar a entrada antes das diligências para a construção de bens ou pessoas, mesmo que o servidor determine que não faça. Aonde acontece muito isso? Quando a gente tem uma busca e apreensão de veículo. Então, a gente chega com a ordem de busca e apreensão do veículo, começa a conversar com o porteiro, fala, olha, bora tal pessoa no espera de mora, vou interfonar. Não, não precisa interfonar, eu quero saber se esse veículo está cadastrado no sistema, se esse veículo está na garagem. E aí você pode ser que o funcionário, às vezes, não sai procedimento, queira avisar o morador, ou pode ser que durante a busca na garagem, o funcionário avise o morador, sem antes que seja determinado pelo oficial de justiça. Quando isso acontece, e o bem que é procurado é escondido, ou some, ou o morador foge com ele, o funcionário pode incidir no crime de favorecimento pessoal. Está estabelecido no Código Penal, no artigo 348. Deixa eu tentar achar aqui para ler para vocês, o artigo 348. Ele diz o seguinte. O artigo 348. Auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade pública. Ou seja, o morador está cometendo um crime de desobediência, ele está desobedecendo uma ordem legal, ou seja, ele está escondendo o veículo, ele está escondendo o bem que será penhorado. Quando o funcionário avisa o morador e dá tempo dele fugir com esse bem, ele está auxiliando, então ele pode incidir nesse crime de favorecimento pessoal. Ok? Próximo. Outra situação que ocorre bastante também, quando o funcionário deixa de prestar, ele omite ou altera qualquer informação necessária para a realização das diligências. Isso pode gerar o crime de falsidade ideológica. O que é o crime de falsidade ideológica? O Código Penal estabelece, vou até lá no Código Penal, omitir em documento público declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O que costuma acontecer? Quando a gente começa a fazer as perguntas para o funcionário, quando que ele chega, quando que ele sai, é morador, mora com quem? Começa a levantar informações básicas, porque às vezes a gente precisa de algumas informações para configurar o instituto da hora certa, e a gente vai falar logo mais. Eu preciso do máximo de informações para localizar aquele morador. Às vezes o porteiro omite, às vezes, é claro, que tem porteiros que são novatos, o porteiro trabalha lá 30 dias, 60 dias, às vezes só alguns meses. Então é claro que ele não vai saber mais informações sobre os moradores. Mas aí a gente chega e pergunta assim, há quanto tempo o senhor trabalha? Há 1 ano. 1 ano a gente entende que é um prazo razoável para conhecer a rotina do morador, saber as pessoas que moram. Ou então ele fala assim, às vezes fala assim, não mora tal pessoa, mas às vezes mora um parente, tem o mesmo sobrenome, ele se nega a prestar essa informação, né? O Código de Processo Civil, no seu artigo 378, ele diz o seguinte em relação a isso. Vou ler para vocês o artigo 378 do Código de Processo Civil. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Ou seja, todo aquele que participa do processo tem um dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Próximo. Outro caso bastante frequente também. Exigir a apresentação do conteúdo do mandado como condicionante para a entrada, expondo o morador, mesmo nos casos de segredo de justiça. Ocorre muito assim, a gente chega no prédio, bom dia, o morador, ele confirma, o senhor tem mandado? Claro, toda vez que o oficial de justiça estiver no local, ele vai estar munido do mandado. Ele não vai estar lá visitando o morador, ele vai estar cumprindo uma ordem judicial. E às vezes o porteiro pode dizer, eu só vou deixar o senhor entrar, só autoriza o senhor entrar se eu puder ver o mandado. Alguns mandados da área de família e alguns mandados criminais da Lei Maria da Penha, eles são sigilosos, né? Então, ele não deve ter acesso a esse documento. Então, muitos porteiros exigem que se mostre o mandado para querer saber do que se trata ou fazem perguntas.
Então, não pode ser feita essa exigência. Mesmo os processos que são públicos, a gente evita expor o morador, né? Já aconteceu quando a gente está lá, o porteiro começa a fazer algumas perguntas, e aí chega até o morador algumas coisas que a gente não falou. Tá, você veio aqui e falou que eu estou devendo, você veio aqui e falou que eu estou não sei o quê, então a gente evita sempre expor o conteúdo do mandado. É claro que o mandado vai ter os requisitos básicos, vai ter o nome da parte, às vezes vai ter o CPF, vai ter o endereço. Pode ser que o endereço não seja aquele que a gente está procurando, pode ser que a gente está vindo de outro endereço, né? Porque a lei determina que a pessoa pode ser procurada em qualquer endereço, mesmo que não esteja escrito no mandado, ok? Aí são apenas os artigos do CPC que indicam os processos em caso de segredo de justiça, ok? Próximo. Bom, um outro caso que é até um pouco mais complicado, quando o funcionário se recusa a identificar. Nós já tivemos casos durante o cumprimento do mandato, que a gente pergunta o nome para o porteiro, e inexplicavelmente não sei o porquê, ele diz que não vai falar. Ou cria uma série de dificuldades. Você está com sua identidade? Não estou com a identidade. Quer dizer para vocês, pessoal, que quando você não apresenta o seu documento de identidade para a autoridade, você está incidindo numa contravenção penal, no artigo 68 da Lei de Contravenção Penal. Já vou colocar aqui para vocês o que diz esse artigo 68. Ele diz que quando você recusa a apresentar à autoridade dados solicitados ou exigidos, indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência. No caso, a gente apenas solicita o documento de identidade ou o nome do porteiro, às vezes não completo, a pessoa se recusa. Então, isso incide no artigo 68 da Lei de Contravenção Penal. Muitas vezes também a gente precisa deixar o documento com o funcionário se recusa a receber o documento. E às vezes o mesmo documento chega através do carteiro e não há essa recusa. Ou seja, o carteiro pode cumprir a carta da justiça e o oficial de justiça não pode cumprir o mandado, então às vezes existe essa dificuldade também. Lembrando que em todos os casos, hoje, com o novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim, o novo Código de Processo Civil entrou em vigor em 2016. Ele estabelece, esse novo Código de Processo Civil, nos seus artigos 5º e 6º, ele estabelece a seguinte regra. Já vou ler para vocês. Aquele de que qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E no artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. O que isso quer dizer? Especialmente em relação com os condomínios. Hoje, o condomínio tem um papel social muito importante na medida que ele coopera e colabora com a justiça, pois ele abriga moradores, são destinatários de ordens judiciais. Então, hoje, todo o nosso processo brasileiro é regido pelo princípio cooperação. Então, se você é o funcionário da portaria, se você é o funcionário do condomínio, você tem um dever de colaborar com a justiça, você tem um dever de cooperar com a justiça. Ok? Bom, essa pincelada rápida foi apenas para situar a gente sobre o assunto. Agora nós podemos passar as perguntas e as dúvidas do pessoal. Aí tem os links úteis, pessoal, esses links a diversos vídeos que vocês podem acessar, que porteiros orientam o cumprimento dos mandados, advogados orientam o cumprimento dos mandados, como atender os oficiais de justiça. Então, se o pessoal precisar, depois a gente passa os links para ver os vídeos, para ver o conteúdo a respeito disso, tá? Desse conteúdo que o pessoal faz na internet, no YouTube, tá, os links aí se o pessoal precisar. Ok? Aí agora acho que a gente pode abrir. Antes da gente passar para as perguntas, vamos passar a palavra para o Deusdete. Parece que ele tem um compromisso, vai precisar talvez sair um pouquinho mais cedo. Sim. Acho que ele pode contribuir aí com a gente para enriquecer o debate e depois a gente passa para as perguntas, tudo bem? Vamos lá. Deusdete. Maravilha. Obrigado, Carolina. Obrigado, Robledo. Boa tarde a todos. Na pessoa da senhora Carolina e do Robledo, eu cumprimento todos os oficiais de justiça e registro aqui a presença dos nossos colegas, né, agente tático, vigilante, fiscal, coordenador, porteiro, recepcionista, participando dessa palestra, ratificando o que a Carolina disse, a importância do tema, né? O Robledo foi muito feliz e didático com a apresentação dele, com esses pontos, e até antecipo, viu, o Robledo, que esse era um pedido nosso antigo, eu me permita
a descontração, mas eu torrei o saco da Carolina em um bom tempo pedindo essa palestra, porque a gente sente a dor dos nossos colegas do lado aqui, assim como de vocês. E era necessário, talvez, até para que se retire, deixe claro que não existe nenhum antagonismo entre esses dois braços aqui, né? Que, na verdade, precisam dar as mãos e caminhar junto. O seu trabalho complementa, faz parte do meu, e o meu acaba complementando o seu. Então, é importante esse bate-papo e essa explanação sua, na medida em que boa parte do que você explanou enquanto dificuldade sentida, a gente pode resumir em um tópico dos porteiros que os vigilantes nos trazem. Talvez aí você possa saber, inclusive, especificar melhor. Hoje, nós sabemos como que está a sociedade, né? E entenda, por favor, entenda a minha colocação. Talvez por insegurança na identificação do colega oficial de justiça, o porteiro vigilante se sente temeroso de prosseguir na liberação e talvez até faça esses pedidos. E agora, com esse nosso bate-papo, e com certeza, se vocês puderem disponibilizar esse material, esse porteiro, esse vigilante vai se sentir mais seguro ainda. Inclusive, talvez trocando contatos aqui, a partir dessa palestra, a gente pode, inclusive, em caso de dúvida, acionar rapidamente, tirar, como eu fiz com a Carolina dias atrás. Tinha um colega que estava cumprindo o mandato, Carolina, eu posso citar? Tinha um colega de vocês que estava cumprindo o mandato, ele obviamente, poderia ser segredo de justiça, ele explicou que não poderia mandar, mas a funcional dele estava vencida desde 2021. Então, o porteiro precisava de um documento para cadastrar ali. E aí, realmente, talvez não é motivo para impedimento, mas só para vocês sentirem essa dificuldade. E nós fizemos uma gama de perguntas que talvez para as colegas e para os colegas jurídicos e para os oficiais de justiça, que são operadores do direito também, ao longo manos do juiz, como o Roberto disse, talvez seja comum, mas para os colegas do operacional é novidade, né? Então, por exemplo, há muita dúvida ainda quanto ao horário de cumprimento e acredite, a empresa se empenha em ministrar treinamentos com essas informações, mas há casos de exceções, como foi dito aqui, e são essas exceções que geram dúvidas, né? Então, por exemplo, o oficial de justiça, majoritariamente, ele está sozinho cumprindo o mandato, mas nós já tivemos casos desse oficial que está, inclusive, acompanhado. E aí, acompanhado de quem? Obviamente, ou era de equipe policial, ou era de outro oficial, e isso acabou gerando dúvidas no profissional de vigilância. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, assim como foi dito aqui no material, a gente possa abrir espaços para as dúvidas que ainda não foram sanadas dessa belíssima explanação que foi feita aqui, para que o pessoal se sinta um time só, entende? Ou seja, eu vou colaborar de forma segura com o pessoal que é oficial de justiça e sabendo que o que eu vou fazer aqui está dentro da lei, sem impedir, atrapalhar, obstruir o trabalho dele, mas de forma segura, porque, acreditem, boa parte do pessoal que mora em condomínios, vocês sabem que condomínio tem regimento interno e, assim, é quase que um dogma, né? A culpa é sempre do porteiro, né? A culpa é sempre do vigilante. Então, esses profissionais, eles pagam um preço altíssimo por qualquer situação que aconteça, inclusive de forma indireta. E aí, de forma nenhuma, não há exposição de vitimismo, que não é esse o tema, não é essa a ideia. Pelo contrário. A ideia é deixar claro que nós queremos aprender da profissão de vocês, nós queremos familiarizar com os procedimentos para dizer, olha, eu quero, inclusive, poder colaborar. Ontem eu tive um bate-papo, eu recebo vários oficiais de justiça aqui na empresa, e sempre que possível eu faço questão de recebê-los pessoalmente, inclusive para tentar entender, aprender um pouco mais, e salvo engano, eu posso estar enganado, mas salvo engano, ontem eu recebi o Roberto aqui, eu estou vendo pela foto do perfil, inclusive até nós trocamos uma ideia rápida. Se não foi, me perdoe o equívoco, mas a foto do perfil lembra muito. E para você ter ideia, esse tempo todo que eu tenho de operacional e de jurídico, eu não tenho segurança de reconhecer uma funcional de um oficial de justiça, entende? E qual que é a insegurança que povoa na mentalidade do profissional de portaria ou de vigilância? A insegurança daquele documento não ser verdadeiro e não ser uma pessoa, um oficial de justiça, entende? Alguém se passando por oficial e que ele esteja colocando. Então, talvez essas perguntas, Robledo, essas indagações que o senhor colocou, talvez seja exatamente por essa segurança. E que, a partir de agora,
queremos crer que não haverá mais. Por quê? Porque a partir desse bate-papo, o porteiro e o vigilante vão estar muito mais abertos para receber essa orientação e o oficial de justiça, com certeza, vai ter essa disponibilidade de dizer, olha, inclusive, conforme foi dito lá no bate-papo, é isso, isso, isso. Eu estou te apresentando isso, porque, por exemplo, nós, da área jurídica, sabemos que o segredo de justiça, ele impede, inclusive, a exposição. Mas o operador, lá, o porteiro, o vigilante, por mais que ele tenha passado por treinamento, se você falar jurisdicionado para ele, se você falar segredo de justiça, é linguagem grega para ele, entende? Então, ele não vai entender. E talvez por temor, e aí gera, é impressionante como que o nome oficial de justiça gera uma apreensão no profissional. Porque ele já remete ao judiciário, como tem que ser de verdade, mas ele já remete a problema, infelizmente. Então, assim, talvez a partir de agora, com esse bate-papo, com uma aproximação mais amistosa, como sempre foi, não estou dizendo que não é, talvez essa aproximação mais didática, de entender, olha, o porteiro realmente não conhece a rotina, mas ele pode aprender, e a Tecnoseg está empenhada em estreitar esses laços. Então, peraí, deixa eu ter um pouquinho mais de paciência com ele e dizer, olha, peraí, o que você está fazendo talvez seja certo ao seu olhar, mas não está correto. Então, peraí, deixa eu te dizer. Aí faz o que o Robledo falou, olha, você sabia que você pode, inclusive, incorrer em crime? Porque, de repente, ele está entendendo que avisar o morador, faz parte do regimento interno, que diz que nenhuma visita pode ser liberada sem anunciar. Claro que o oficial de justiça não é visita, é autoridade. E a autoridade eu vou cumprir o que ela me determina. E aí eu faço voz das perguntas que a gente colocou. Nós colocamos, inclusive, para que fosse feito um preâmbulo da função, e o Robledo fez muito bem. O oficial de justiça, né, que inclusive tem as atividades previstas no CPC aqui, dentre outras legislações, ele tem um horário que é majoritário para ser cumprido o mandato, viu, pessoal, do operacional aí. Mas em casos específicos, ele vai cumprir esse mandato, inclusive finais de semana ou à noite. Sim ou não, Carolina? Sim ou não, Robledo? Porque o CPC diz isso. E o Robledo falou uma coisa interessante. Se ele começa a atividade dele antes das 20 horas, essa diligência dele, se protelar, vai continuar e ele vai permanecer lá. Então, veja muito bem, é necessário que isso fique claro para o time operacional, e aí nós rogamos pela compreensão da leiguice nossa aqui para o pessoal do time de oficiais de justiça, para que a gente possa ter cada vez mais diálogo, cada vez mais proximidade. Inclusive, foi dito aqui que alguns porteiros já conhecem, e a ideia é essa mesmo. A ideia é que a gente tenha, inclusive, esse conhecimento, essa interação, essa troca de informações para poder viabilizar o serviço de vocês. Acredite, tanto que o interesse é nosso, que nós pedimos antecipadamente esse bate-papo há mais de ano, justamente para poder dizer, estamos aqui para colaborar. Queremos aprender a particularidade da rotina de vocês para poder, junto com os senhores, fazer um trabalho melhor. Porque a impressão que se tem, quando o Robledo expôs aqui, é que é mais ou menos o seguinte, os oficiais têm muita dificuldade, que estão vividas, que é vivida e sentida por eles, e os profissionais de portaria e vigilância têm a deles, que eles sentem na pele. Então, claro que se a gente abrir para a pergunta aqui, pessoal, nós saímos daqui 22 horas e não vai estagnar todas as perguntas. Mas, de forma reduzida, a ideia é dizer o seguinte, poxa vida, nós reconhecemos a importância, sabemos da importância de vocês e queremos contribuir. Talvez por leiguice, por desconhecimento, mas aí não é do operador, é do brasileiro em si, a gente acaba contribuindo menos do que poderia. Então, se esse encontro não for suficiente, Robledo e Carolina, fica a disponibilidade da Tecnoseg, da Tecnoguarda, tá? De participar de outros, né? Inclusive de abrir as portas da empresa para vocês, para vir nos conhecer, fazer uma visita, trocar figurinha, informar. Inclusive, já deixo registrado o pedido, se for possível, se for autorizado, que essa cartilha venha para nós, que esse material que o Robledo divulgou venha para nós, porque em cima disso, a gente já faz integração. Todo profissional, viu, Carolina, Robledo e os demais, que entram na empresa, eles passam por um treinamento, entende? Esse treinamento, ele vai se renovando periodicamente. Mas, por questões alheias até à nossa vontade, ao nosso conhecimento, o tema oficial de justiça gera uma peculiaridade. Então, acaba que o síndico, sim, e acontece várias vezes, viu, pessoal, do síndico dizer para nós que não recebe. O pessoal vai poder falar, vai dizer, não recebe, ou não passa dados. E aí o porteiro fica naquela sinuca de bico. Eu cumpro a norma ou eu coloco meu emprego em risco, entende? Então, esse bate-papo serve exatamente para esse esclarecimento, para dizer, olha, cumpra a lei.
Claro, você vai utilizar de elegância, de educação como síndico, como morador, mas cumpra a lei. Pronto. Dos males, o menor. Então, pessoal, eu queria finalizar minha fala agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Eu quero deixar claro que há todo o interesse da gente repetir esse evento. Carolina, eu não sei quem vai continuar, mas gostaria que fosse passando pelas perguntas que não foram respondidas ainda, entende? Até porque na explanação que o Roberto fez, eu já respondi, mas tem outros que ainda requer esclarecimento, para deixar claro o seguinte, pessoal, tático e operacional, se não der tempo, se não for possível abrir para que todos perguntem, a Carolina tem o meu contato, a gente manda as perguntas, ela responde, enfim, a gente dá continuidade no modo em off aqui desse bate-papo, ok? Muitíssimo obrigado. Deusdete, muito obrigada. Gostaria de fazer um pedido de desculpa público, porque realmente você fez uma brincadeira, mas assim, você ficou no meu pé para sair alguma coisa. E eu acredito que esse é um start dessa nossa conversa, desse nosso debate. Algumas pessoas levantaram as mãos, e aí eu queria pedir uma licença só para fazer alguns acréscimos aqui. Nós temos uma ordem de perguntas que foi encaminhada pelo Deusdete, penso eu que deve ser perguntas que são encaminhadas pelos profissionais da segurança privada de vocês. Eu queria só fazer uma explanação, que eu acho que é importante. As pessoas falam assim, quando a gente fala sobre oficial de justiça, já vem em nossa cabeça a palavra problema. Então, assim, uma das primeiras perguntas que foram encaminhadas aqui é quais são as atribuições do oficial de justiça, o que o oficial de justiça faz, e etc. e tal. Então, assim, o que a gente percebe? Primeiro, pessoal, o oficial de justiça, ele é uma autoridade pública que está ali cumprindo um serviço público, né? Quando você se depara com a figura do oficial de justiça, o que você precisa ter em mente é que ali nós temos o Estado juiz. O oficial de justiça, ali nós temos o Poder Judiciário, certo? E há uma previsão legal, né, de que o oficial de justiça tem livre trânsito e acesso no cumprimento de ordens judiciais. Ordens judiciais emanadas de quem? De um juiz ou de um desembargador, e não de um delegado. O oficial de justiça cumpre ordem do Poder Judiciário, juiz ou um desembargador. Paralelo a isso, nós temos, né, o livre trânsito e acesso do oficial de justiça, e vocês, na condição de profissionais que atuam na segurança, vocês têm que fazer a segurança de um determinado espaço. E aí, Deusdete, você questionou, você fez uma fala sobre a questão da carteira funcional, trouxe para nós um caso concreto que eu e você nós vivenciamos, que foi o caso de carteira funcional vencida, né? E dificuldade de identificação do oficial de justiça. O que eu digo para vocês é que hoje nós temos diversos oficiais de justiça. Nós temos os oficiais de justiça estaduais, que somos nós, né, que estão conversando aqui com vocês. Nós temos os oficiais de justiça federal, que trabalham na Justiça Federal, e os oficiais de justiça federais do trabalho. Tem vários outros oficiais, né, que trabalham no STJ, no STF, na Justiça Militar, mas não vem aqui, né, ao caso da gente discorrer sobre tamanhas peculiaridades. Com relação a essa questão da identificação do oficial de justiça, como é que ela vai se dar? Pela carteira funcional, no caso de carteira funcional vencida, Deusdete, é claro que vocês têm que se valer de outros meios, você não está errado. Inclusive, naquela ocasião que aconteceu conosco, eu fui e falei para o colega, carteira funcional vencida, né? Muitas vezes a gente tem uma demora no recursos humanos para a emissão da nova. Mas, paralelo à carteira funcional do oficial de justiça, o que nós temos também? Nós temos o nosso crachá. Acho que o meu está até aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Não está aqui, não. Nós temos o nosso crachá do Poder Judiciário, que também nos identifica, né? Inclusive, nós levamos essa situação que foi repassada não só por você, viu, Deusdete, mas também pelo Sindicato dos Condomínios Imobiliários, dessa dificuldade de se identificar o oficial de justiça. E existe um PROAD dentro do tribunal que ainda está tramitando,
onde se discute a possibilidade de se ter, e aí, aí eu já deixo claro que isso não é algo que está sobre o domínio nosso, né? É algo institucional do Tribunal de Justiça, então a gente não sabe quando que isso vai acontecer, quando que isso vai ser concluído, da possibilidade de se checar, no caso dos oficiais de justiça estadual, através da utilização de QR Code, até mesmo da própria carteira funcional, da questão da autenticidade daquela documentação. Então, isso já está, por assim dizer, no radar do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Não sei como é que está funcionando na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, mas no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está funcionando dessa forma, né? Acho que o Robledo respondeu a questão número 2, porque o porteiro não pode deixar de comunicar a questão da presença do oficial. A questão número 3 eu também já respondi, que nós cumprimos ordem do Poder Judiciário, né? Foi nos passado outra questão sobre a natureza dos mandados. Como nós temos vários, vamos dizer assim, tipos de oficiais de justiça, estadual, federal do trabalho, o oficial de justiça do Tribunal de Justiça Estadual, ele cumpre mandados cíveis, mandados penais, mandados de execução penal, mandados das mais diversas formas. Tem alguém que está com o microfone aberto, está dando retorno aqui. Então, para ficar bem fácil de vocês compreenderem, o oficial de justiça estadual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele é o clínico geral. Então, ele trabalha com várias modalidades jurídicas, por assim dizer. O oficial de justiça trabalhista vai atuar somente em demandas trabalhistas e o oficial de justiça federal ele vai atuar naquelas causas onde você tiver a União ou alguma entidade federal, de certa forma, envolvida, certo? E processos que tramitam na Justiça Federal. Então, só para a gente dar uma pincelada, para que vocês só tenham mais ou menos uma noção, né? Foi comentado aqui que às vezes o oficial de justiça ele está sozinho, às vezes o oficial de justiça ele está com outro oficial de justiça companheiro, às vezes o oficial de justiça está com um advogado de uma das partes, ou até mesmo com um representante de uma das partes, que precisa estar ali naquele momento do cumprimento do mandado para materializar o cumprimento da ordem, como, por exemplo, um chaveiro, um caso de arrombamento, né? Ou até mesmo um preposto do banco para efetuar esse pagamento do chaveiro e etc. e tal, ou até mesmo para fazer a retirada do bem que está sendo apreendido, certo? Então, em muitas ocasiões, o oficial de justiça ele não está sozinho. Essa questão da carteira funcional já foi pontuada. Você fez uma outra pergunta com relação à questão da fé pública do oficial de justiça e por que ela é necessária no cumprimento das diligências. O que é a fé pública, né, do oficial de justiça? Em termos bem gerais, pessoal, o oficial de justiça, na qualidade de uma autoridade pública, um servidor público a serviço do Poder Judiciário, aquilo que ele atesta é verdadeiro até prova em contrário. Então, em termos mais grosseiros, né, para que seja mais fácil de ser compreendido e de ser captado, a palavra do oficial de justiça ela tem uma força, ela tem uma relevância para no cumprimento daquele mandado e até mesmo para o processo judicial, certo? Outra pergunta que foi feita aqui, essa número 8 nós já respondemos. Não sei se ficou clara a questão da fé pública, Deus deve, você acha que ficou claro? Ótimo. Uma outra pergunta, quem fiscaliza, ou melhor, quem é o superior do oficial de justiça e é quem nós podemos contactar em caso de conduta inadequada e etc. Isso é muito relativo. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou oficial de justiça de Senador Canedo. Eu posso cumprir mandados em Goiânia? Posso, porque o CPC me autoriza a cumprir mandados em comarcas contíguas. O que são comarcas contíguas? São cidades próximas, certo? Em resumo geral, quem é o meu superior? Normalmente é o juiz que proferiu a ordem ou o diretor do foro,
ou, a depender da situação, até mesmo a corregedoria. Na dúvida da onde que você deve reportar alguma conduta inadequada praticada por um oficial de justiça, o ideal é que se encaminhe para a Corregedoria Geral da Justiça, que fica localizada aqui no setor oeste, lá na sede do Tribunal de Justiça. Aí você tem que passar todas as informações, nome do oficial, data e horário, o que aconteceu, testemunhas, né? E conforme for a situação, por exemplo, no caso da comarca de Goiânia, ou você pode fazer diretamente, você pode fazer pela corregedoria, assim, essa é a minha concepção, Robledo, mas você pode fazer o direcionamento também para a diretoria do foro, porque se você encaminhar para a corregedoria vai fazer a destinação correta. Nós já tivemos e justamente, a corregedoria ela vai encaminhar, ela não vai fazer a apuração da prática, de eventual prática infracional, mas ela vai encaminhar para a diretoria do foro. Então, não sabe para onde encaminhar, você pode encaminhar para a corregedoria ou até mesmo para a ouvidoria do Poder Judiciário. Então, talvez, vamos dizer assim, unidades administrativas, judiciárias mais acessíveis ou mais fáceis de serem contactadas pelo cidadão, certo? Acho que o Robledo explicou essa questão do porteiro aqui. Como podemos colaborar proativamente com o oficial de justiça? Na minha concepção, e se o Robledo quiser fazer algum acréscimo nesse sentido, nós temos sempre que colocar na balança essas duas situações. Oficial de justiça, autoridade pública, livre trânsito e livre acesso, e nós temos aqui a segurança do condomínio. Então, Deusdete, sempre que possível, alguém do condomínio pode acompanhar o oficial de justiça, mesmo que não saiba dos detalhes daquela diligência. Nenhum oficial de justiça pode se recusar não, você não vai me acompanhar. Agora, como já foi dito, algumas informações não precisam ser reveladas, mas esse acompanhamento por uma questão de segurança, ele não pode ser negado, certo? E aqui eu acho importante a gente reforçar que nenhuma norma interna administrativa do condomínio, ela pode ficar ao arrepio da lei. Então, não dá para você fazer imposições de, você só vai entrar se tirar a foto do mandado, você só vai entrar se for assim, se for assado. Nós precisamos orientar os servidores, os funcionários, etc., a cumprir aquilo que está estabelecido na lei. E se o servidor, funcionário, não sabe, questione, pergunte, né? A informação ela é sempre muito válida. O oficial de justiça anda armado? Não necessariamente, mas ele pode estar armado caso ele tenha o porte de armas para isso, né? Talvez no ato do cumprimento do mandado ele não esteja com o porte em mãos, mas podemos ter oficiais de justiça armados ou oficiais de justiça que não estão armados. Horário de cumprimento de mandado já foi pontuado. E, como última pergunta, em caso de avaliação ou penhora e não houver quem acompanhe nas fotos. Nesse caso, essa diligência, ela não pode ser suspensa porque não há alguém do condomínio para acompanhar nas fotos. A gente não avisa quando a gente vai, certo? E, em razão do risco de frustração e etc. e tal, o condomínio, infelizmente, tem que ou permitir o acesso sem essa pessoa, porque não há um obstáculo legal para que seja o contrário, ou providenciar qualquer pessoa lá para estar acompanhando naquele momento. Você quer acrescentar alguma coisa? E depois a gente vai passar para as perguntas. Tem o Roberto e tem dois instrutores aqui que estão com as mãos levantadas. Ok, vamos lá. Obrigado, Carol. Bom, vou voltar à fala do Deusdete. Deusdete, quero te dizer que nós somos solidários ao pessoal da portaria, nós, acima de tudo, somos companheiros, mais do que autoridade, nós somos trabalhadores, então estamos sempre juntos na rua. Eu com 15 anos de profissão, eu sempre atuei majoritariamente em, vou colocar entre aspas, bairros nobres, ou seja, bairros densamente habitados de prédios, setor oeste, setor Bueno e adjacências, tá? Se o pessoal precisar, eu posso ficar aqui até o horário necessário para responder todas as dúvidas pormenorizadas,
também me coloco à disposição, junto com os sindicatos, a Carol sabe disso, quando tiver alguma formação, algum treinamento de vocês, estou à disposição para ir até a empresa, para a gente fazer um bate-papo, conversar com o pessoal que está em treinamento, tirar mais dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Então, nesse ponto, somos solidários. E estamos aqui para responder as perguntas. Não sei se eu posso voltar aqui à questão do horário, se não ficou claro. Eu vou ler para vocês a questão do que a lei diz, né? Mais uma vez. Os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. E o mais importante, independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido nesse artigo. Observado, é claro, a inviolabilidade do domicílio. Aqui existe uma dúvida muito recorrente entre o pessoal da portaria, o que seria inviolabilidade do domicílio? O domicílio, nesse caso, a residência do morador é apenas a área própria do apartamento, ela não compreende a área comum, entendeu? Então, eu vou adentrar o condomínio, mas o máximo que eu vou é até a porta do apartamento, eu não vou passar da porta do apartamento. Eu vou passar da porta do apartamento quando eu tiver uma autorização de arrombamento. Aí sim eu vou adentrar, e mesmo assim, obedecendo essa inviolabilidade do domicílio, que pela Constituição Federal, e às vezes pode até confundir um pouco o pessoal, eles entendem que seria das 6 da manhã às 6 da tarde. Mas é a inviolabilidade do domicílio, e não da portaria. Eu posso estar no condomínio, em tese, 24 horas por dia. O que o pessoal tem que ter em mente é o seguinte, você não vai ver oficial o tempo todo 10 horas da noite no condomínio. Essa é uma situação excepcional. Um ou outro morador que der mais trabalho, que precisa de uma diligência mais aprofundada, aí sim o oficial vai estar nesse horário. Mas o comum é sempre mais ou menos o horário comercial, um pouco antes. O oficial deixa o filho na escola, chega às 6h30. O oficial busca o filho na escola, passa lá às 19 horas. Entendeu? Um ou outro caso, ou nos finais de semana. Nos finais de semana é mais comum outros tipos de mandados, tá? Então, em relação ao horário, seria isso. Dentre as dúvidas que a Carol pontuou, alguém quer fazer mais alguma colocação para que a gente possa responder sobre qualquer assunto, ou sobre mesmo a pergunta que já foi feita, nós estamos aqui à disposição. Robledo, boa noite, boa tarde. Robledo, Ana Carolina, o doutor Deusdete e os nossos parceiros aí da área de segurança, muito obrigado de verdade pela exposição, doutor Deusdete. Eu sou Roberto, mas foi outro colega que foi lá, viu? A mera aparência, né? E muito obrigado mesmo por esse bate-papo. A gente precisa disso. Não vai se encerrar aqui, precisarão outros encontros, eu tenho certeza disso, mas esse é um pontapé para a gente melhorar essa relação entre os oficiais e a portaria. Eu ia falar mais, mas só para resumir, eu vou tocar dois pontos. É muito importante que as portarias remotas, os condomínios, estejam com o seu cadastro de moradores atualizado. Quantas vezes eu chego, falo na portaria remota, fulano mora aqui? Não consta no cadastro aqui, não. Aí você interfona no interfone da pessoa lá, não, está aqui, mora aqui. Então, é muito importante, Deusdete e o pessoal da segurança, que vocês tenham esse cadastro de moradores, proprietários, imobiliárias, que administram ali, inquilinos, quem é que entrou, quem é que saiu, muito atualizado, que isso nos ajuda muito, né? O outro ponto que eu queria solicitar ao sindicato é que vocês, dessa nossa reunião, tirassem um resuminho, uma ação, um resumo por escrito, fosse fornecido a todas as empresas ligadas à segurança de condomínios, verticais e horizontais, entregues também aos condomínios e entregue a nós, oficiais, né? Sei lá, 20, 30, cada um tira as suas cópias. Um resumo, quando você estiver lá diligenciando, você pega e entrega ao porteiro. Está aqui as recomendações para o procedimento do oficial de justiça na portaria.
Essa é a sugestão que eu dou. Pessoal, muito obrigado, viu, Deusdete, e aos colegas de segurança, muito obrigado, viu? Ok, Roberto. Acho que a gente pode fazer um adendo nessa pergunta, nessa colocação do Roberto, especificamente no cadastro do morador, costuma ocorrer bastante também assim, a gente solicita na portaria remota, fulano mora nesse local, não consta o nome desse, quem são os nomes? Não vou falar quais são os nomes. E muitas vezes os nomes podem ser de parentes, podem ser de pessoas ligadas à parte que a gente está procurando. Então, deve haver essa orientação. Por mais que haja uma determinação, olha, só informa o nome, porque senão fica parecendo hotel, né? Quando a gente vai no hotel, realmente eles só informam o nome que você procura, eles não falam quem está hospedado nem nada disso, né? Então, é importante que haja o máximo de informações, que diante dessas informações, o oficial pode decidir se volta, e às vezes ele interfona, não atende, mas o porteiro diz, olha, mas mora o fulano com o mesmo sobrenome, então pode ser que o oficial volte. Então, isso determina o sucesso ou não da diligência, a continuidade ou não da diligência. Tá? Então, fica também essa observação, no sentido de, assim solicitado, que forneça ao oficial o nome dos moradores, que ele pode falar, lá não mora o fulano, mas mora o ciclano, não é parente, voltei, conversei. Então, a gente está sempre à busca de maiores informações, ok? Perfeito. Robledo, deixa eu só furar a fila aqui um pouquinho para dizer, eu sei que o Jurandir levantou a mão, o Zé Maio, e o senhor já disse que vai responder, e eu só apresentar, nós trouxemos inclusive reforço. O Franceildo, ele é instrutor de academia e olha só, ele é uma das pessoas que formam os porteiros e vigilantes. Então eu trouxe ele, inclusive, para que ele insira, a maior importância que vocês têm para nós, para que ele insira essas informações na grade de formação deles, entendeu? Então, assim, o Franceildo, ele tem acesso a centenas de profissionais semanalmente, mensalmente. Então, é uma pessoa que vai multiplicar essas informações. E ele queria fazer uma pergunta. Franceildo, por favor, Jurandir, eu não sei se só porque, por questão de idade, agora eu vou perder um amigo, o Franceildo é prioridade. Manda ver, Francisco. Ok, tá me ouvindo? Tá ok. Bom, prazer, sim. Muito obrigado, doutor Deusdete, Carolina. É de suma importância esse assunto. É um assunto que, até então, ele era meio obscuro para todos nós, tanto para o profissional que está lá no posto de serviço, em campo, como para nós também, como instrutores. Eu sou da Glock Academia de Vigilante, e aqui por nós aqui passam várias empresas, tanto porteiro como vigilantes. E sempre tem essa discussão, quando a gente fala lá sobre controle de acesso, vem essa discussão sobre o oficial de justiça. E uma das coisas que é importante, o doutor Roberto falou aí, e o Roberto também falou, a respeito do profissional. Tanto o oficial de justiça é um profissional, assim também como o operador de segurança, ele é um profissional, e precisa ser entendido dessa forma. Ele não está ali para barrar ninguém, muito pelo contrário, ele está para para controlar o acesso. E essas informações, ela bem clara, é fundamental para ele. Aí a sugestão, que, pelo que deu a entender, tudo converge, às vezes, só na portaria, mas durante o horário comercial, além do porteiro, do vigilante, tem ali um zelador, tem ali um administrador, até o síndico. Quando chegou, não tem essa informação direta, ou ele não passa porque não sabe, ou ele não passa por medo mesmo, que entra em relação aí, medo de ser preso, e medo de perder o emprego. Então, assim, esse oficial também pediu que ele direcione para outra pessoa do condomínio para que essa pessoa com maior autoridade, vamos dizer assim, constituída, possa responder e direcionar. Porque cada condomínio, ele tem sua particularidade, seu procedimento. Eu concordo com a doutora Carolina que a instrução ou o regimento interno, ele não pode sobressair uma lei, de maneira nenhuma, mas ele tem ali sua particularidade. Tem condomínio que chama-se o zelador para fazer esse acompanhamento, tem condomínio que chama alguém da administração. E ele está ciente, a gente explica assim, não vai, me desculpa o termo aqui, se meter nessa questão de ligar para o morador, que ele vai pedir para você mentir ali na cara dele. Como é que você vai mentir ali ao lado do oficial de justiça? Então, assim, ele sabe muito bem que não é para ligar, mas ele precisa controlar essa pessoa, seja ela qual for, e principalmente nesse caso,
que se houver uma questão, ele saiba apresentar isso. E um dos problemas maiores aí, também foi citado, é que, na ausência do morador, que ele assine. Nós já tivemos vários problemas desse aí, que o profissional operador de segurança, ele assinou, recebendo essa convocação, e o morador não quis, ou disse que não estava atento, e isso trouxe vários transtornos para o porteiro. Então, assim, para nós que somos instrutores, parabéns pela iniciativa. Se esse material puder também ser disponibilizado, nós vamos colocar isso dentro da nossa grade para dirimir todas as dúvidas desse profissional aí, para que ele não possa ficar com medo, mas ver isso de uma forma profissional e que ele possa cumprir o seu papel ali também, como a senhora mesmo falou, a questão da sociedade, né? Mas o que precisa ser encarado é o seguinte: ali também tem um profissional, e ali a função dele, o que é? Controlar acesso. Infelizmente, né, temos vários casos no Brasil todo, pessoas que hoje, pela tecnologia, ela pode fazer o que quiser. Nós tivemos um caso em São Paulo, que não é o caso de oficial de justiça, mas foi um caso de polícia, onde foi o feeling do porteiro que impediu que ladrões, né, ali travestidos de policiais, eles pudessem adentrar no condomínio. Então, é só essa questão de feeling, que mostrar também para o oficial de justiça que ele não está ali para impedir, ele está ali para controlar, e havendo aí a apresentação, ele não quer de maneira nenhuma ter nenhum problema. Ok, Franceildo, eu vou aproveitar a sua fala e fazer duas colocações em cima dela. A primeira questão sobre interfonar. A regra, pessoal, pode interfonar. Não é que não pode interfonar. A exceção é que não pode interfonar. Então, em alguns casos, o oficial, às vezes até já retornando de outra diligência, vai dizer: eu não quero ser anunciado. Então, essa é a exceção. A regra realmente é anunciar. A gente parte sempre da boa-fé. Então, eu chego: bom dia, o morador reside. Pode interfonar? Pode interfonar. Pergunta se encontra. Se não se encontrar, quem está falando? Entendeu? Então, existe essa dinâmica. Pode interfonar, se a regra não é interfonar, não. Quer dizer, não interfonar é exceção. A regra pode interfonar. É claro que vai depender do mandado que o oficial vai cumprir, vai depender do oficial se ele gosta que interfona ou não. O meu perfil, por exemplo, é sempre da boa-fé. Eu sempre chego tranquilo na diligência. Olha, pode interfonar. Então, em relação a isso, a regra é pode interfonar. Somente em alguns casos, por exemplo, busca e apreensão do veículo. Não faz sentido o porteiro interfonar quando você vai apreender o veículo do morador, né? Então, não faz... Entendeu? Então, esse tipo, ou então penhorar um bem, ou então quer encontrar ou então vai fazer uma vistoria, enfim. Sobre a questão de assinar o documento, veja bem, a lei diz que nem a parte, nem a pessoa procurada é obrigada a assinar o documento, quanto menos o porteiro. Então, vocês vão reparar que muitas vezes o oficial fala assim: assina que o porteiro não quer assinar, tudo bem. Mas o porteiro não pode se recusar a receber o documento por esse papel que o condomínio exerce. Vou resumir o que diz a lei. A lei diz que em mandados cíveis, se a pessoa mora no local, pode ser cumprido na pessoa do funcionário responsável pela correspondência. Se tem um porteiro, é o porteiro. Se é portaria remota, é o zelador. Ou que geralmente é uma pessoa que faz a limpeza ou cuida do prédio. Entendeu? Qual que é o procedimento interno? Aí é uma questão de vocês. O que o pessoal faz com a correspondência? Registra no livro próprio, anota a ocorrência. Se o morador quiser pegar ou não pegar, deixa registrado, já é um problema dele. Não vai ser o morador pegar ou não que vai fazer a diferença. Entendeu? Então, nos mandados cíveis, o oficial pode deixar com o porteiro. Ele vai perguntar: mora aí? Mora. É claro que se for, às vezes é só o proprietário do apartamento, ele não mora. Aí, obviamente, o oficial não vai, aí o porteiro vai falar: olha, ele é o proprietário, mas ele não mora. Quem mora é o inquilino. Ou então o apartamento está desocupado, aguardando aluguel. Ou então vai dizer assim: olha, esse morador, ele viajou para os Estados Unidos, vai ficar 6 meses fazendo intercâmbio. É claro que o oficial não vai deixar. Entendeu? A própria lei prevê essa questão, que o porteiro pode falar que o morador está ausente. Mas não é um ausente de não estar no local, é um ausente que não vai, ele está em possibilidade de receber aquele documento. O porteiro virou para ver se: doutor, esse cara viaja para a fazenda, fica 6 meses na fazenda. Ok. A gente renova a diligência na outra oportunidade. É claro que se toda vez que a gente for lá e sempre tiver para a fazenda, aí vai estar configurada uma ocultação.
que é quando o oficial vai por 2 vezes, ele verifica que o morador está... Como é que se configura a ocultação? Sou Franceildo, mora e mora, está? Não está, não telefonei. Eu deixo um cartão, eu deixo um recado. Se ele não me retorna o recado, olha, a justiça te procura na sua casa, você não está interessado em saber o que é? Se você não liga, obviamente, você está te ocultando. Nem se, eu estou viajando, nem para se dar uma satisfação para o Poder Judiciário, para a Justiça. Tá? Então, no mandado cível, o oficial pode deixar com o porteiro. Se o porteiro não quiser assinar tudo, bem, o oficial não vai falar nada para o porteiro, mas está cumprida a ordem na pessoa do porteiro. O que o porteiro faz? Registra no seu protocolo o serviço interno de vocês e a morador, for entregar para o morador, ele não quis assinar. Ok, a gente fala a mesma coisa para o juiz. Chegamos lá, lemos a ordem para o morador, ele não quis assinar, a gente informa para o juiz, é a mesma situação, tá? Agora, nos mandados criminais, aí o oficial vai sempre aplicar a hora certa. O que é a hora certa? Ele vai por 2 vezes, verificado que o morador está se ocultando, ele vai marcar um próximo dia para deixar com quem? Mais uma vez, com o porteiro. Então, tanto no mandado cível, na primeira vez, vai ser deixado com o porteiro, quanto no mandado criminal, na terceira vez, com a hora certa, também vai ser deixado com o porteiro. Agora, me diz aí, Franceildo, o porteiro não assina o AR, a correspondência do carteiro, por que não vai dar um autógrafo também para a justiça? É o mesmo princípio, entendeu? Okay. Então, em relação a esse cumprimento, é isso. Lembrando, o oficial de justiça está sempre dentro da legalidade. Vou contar uma outra experiência de portaria remota. Era um prédio pequeno, apenas com 10 famílias, em que havia uma determinação do síndico não mandar o zelador receber o oficial de justiça. Os moradores combinaram entre si e falaram, não é para receber. E toda vez que a gente interfonar na portaria remota, chama o zelador nunca vinha. Aí já é uma orientação do condomínio. Aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer na pessoa da portaria remota. A gente vai deixar na caixa de correio, não tem a câmera, não está filmando, está tudo registrado. Não há o porquê, né, da gente não ter a publicidade desse ato, tá? Então, em relação à assinatura do porteiro e a questão de interfonar, espero que esteja esclarecido, mas continuo à disposição para mais dúvidas, caso o pessoal tiver. O Jurandir está com a mão levantada há tempo. Jurandir, sua hora chegou. Não, perfeito. Boa tarde a todos. Roberto, uma das situações você esclareceu aí agora, porque eu ia colocar essa situação que o Franceildo colocou aí, porque a nossa Constituição nos protege isso aí. A gente não pode criar prova contra nós mesmos, na questão de assinar mesmo, tá? Isso aí você já fez essa colocação. Outra colocação é que na discussão que você transcorreu aí, que você citou pra gente, tem uma parte que determina, não limita horário, tá? Tá no Código Processual Penal, me corrija se eu estiver errado. Tá? Em que situação é implantado esse Código Processual Penal? Ok, Jurandir, eu vou ler para você o artigo 797 do Código de Processo Penal. O artigo 797 diz o seguinte: excetuadas as sessões de julgamento que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais atos do processo poderão ser praticados em períodos de férias, em domingos e dias feriados. Ou seja, pode ser praticado em qualquer dia e em qualquer horário, respeitada a inviolabilidade do domicílio. Lembrando mais uma vez, pessoal, o oficial de justiça vai somente até a porta do morador, ele não vai ultrapassar a porta do morador, certo? Ele não pode ser, ele deve ultrapassar, obviamente, a portaria, após a devida identificação, a gente registra o documento, a gente tira foto, faz tudo que vocês quiserem, a portaria é de vocês, entendeu? A gente é parceiro, do jeito que tiver que fazer, ó, tem que pôr o dedinho, tem que tirar a fotinha, anotar o documento, tranquilo, registrar a presença, vocês se comandam a portaria, é de vocês, daí para frente é com a gente. Eu até gosto que vá um funcionário comigo, entendeu? Porque muitas vezes a gente deixa a arma no carro, a gente não está sempre com a arma em punho. Às vezes, eu, por exemplo, eu quase não saio com arma, fica sempre no carro. Aí até dá tempo de alguma reação. Então, o que acontece? Às vezes a gente está sozinho no hall com o morador. E se esse morador abre armado? E se esse morador abre e agride a gente? Vai ser a minha versão contra a do morador. Então, é bom que eu tenha um profissional junto comigo. Eu não acho ruim, vai, eu vou conversando, ele me dá informações, ele sabe o que está acontecendo, entendeu? Eu sou sempre parceiro. Agora, o que não pode acontecer é virar assim, ó, o senhor não vai subir porque o zelador não está aqui. O senhor não vai subir porque o síndico não está, não consegui. Então, a gente obedece, a gente respeita o serviço interno. Ó, preciso comunicar o síndico, eu preciso comunicar o zelador. Ok, mas se ele não tiver, isso não pode ser motivo para impedir o nosso acesso ao nosso trabalho. Ok?
Sobre horário, Uhum. horário, é isso. Basicamente, é 24 horas por dia, todos os dias da semana. É claro que não é comum você ver o oficial de justiça 11 horas no condomínio. Pode ser 11 horas no condomínio, se for um cantor sertanejo, igual a gente já foi atrás, estava dando uma festa no condomínio, a gente já teve às 11 horas. Pode ser um fujão que a gente já teve 4 horas da manhã, entendeu? Então, são vários, mas isso é muito, 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 muito raro de acontecer. Eu, por exemplo, com a portaria remota, o que eu aprendi? A portaria remota, o funcionário só fica das 8 às 17, não é isso? Das 8 às 16. Então, quando é portaria remota, o que adianta eu chegar lá às 7 horas, eu vou deixar com quem um documento? Não adianta eu chegar às 7 horas. Então, a gente vai se adaptando, né? Sempre nessa parceria, ok? Vamos lá, mais dúvidas? É isso? Mais uma dúvida? Algum aspecto que foi abordado? Deixa eu voltar aqui nas questões. Robledo, Sim. Robledo, Roberto, tudo bem? Sim, vamos lá. Eu achei que não fosse dar tempo, mas rapidinho aqui. A situação, rapidamente, é exatamente nesses assuntos que vocês estão falando aí, né? Você chega numa portaria remota às 7 horas da manhã, tá? Só tem o porteiro remoto, não tem o zelador, não tem funcionário da faxina, não tem nada. Olha a dificuldade que é você se identificar, você adentrar no condomínio, você demonstrar que você tem uma ordem judicial apenas pelaquela câmara ou por viva voz, ali pelaquela voz, né? E aí eu te pergunto, você procura o síndico, o vice-síndico, você volta em outro horário, como é que você tem feito? Bom, e nesse caso, Roberto, a gente existe informação para o juiz, né? A gente explica para o morador, para o funcionário, olha, eu preciso adentrar o imóvel. Com portaria remota, a gente já teve portaria remota, mas aconteceu um caso uma vez, justamente desse caso. Isso não é para intimidar o pessoal da portaria, a gente só está contando um caso que aconteceu realmente. A gente teve em horário cedo na portaria remota, era portaria remota, a gente pediu que entrasse no prédio, acabou que houve algum desentendimento com o funcionário que estava lá no local, falou algumas palavras para a gente, começou a criar muito embaraço, a gente deslocou até a sede da empresa e deu voz de prisão para ele. A partir daí, nunca mais a gente teve esse problema com determinado tipo de portaria remota. Sempre que a gente chega, a portaria remota franqueia o acesso, entendeu? É claro que isso depende muito da equipe policial, os policiais chegaram, não houve necessidade de conduzir, ficou na conversa, entendeu? Então, depende do bom senso de conversar. Você imagina se toda vez que eu chegar para cumprir uma diligência, eu tiver que tirar uma viatura da rua, para registrar um TCO na delegacia, para prejudicar um trabalhador que às vezes está mal informado, está mal orientado. A nossa intenção não é essa. A gente realmente fez esse caso, que era um problema recorrente, não vou citar a empresa aqui, por uma questão ética, era um problema recorrente dessa empresa. Hoje eu até sou amigo do dono dessa empresa, a gente se fala bastante, enfim, e mudou bastante depois dessa postura. Foi uma medida muito drástica, que nunca mais se repetiu depois disso, tá? E te informa. Entendi. Só mais uma aqui. Só mais uma aqui. Como é que você, Robledo aí, e o Deusdete, o pessoal, o Francenildo aí, como é que o Robledo, Ana Carolina, como é que vocês, que eu vejo muita situação de prédio, onde eu noto o funcionário ali, com toda a razão, o porteiro, o receio dele ser ameaçado pelo morador, dele responder criminalmente por uma questão de dados passados de moradores. Como que você, Robledo, Deusdete, tem orientado os porteiros para que não tenham medo de cumprir a determinação judicial, a ordem legal, né? O cara dá o nome não, ele mora aqui, ele está aqui, está horário, na hora do almoço. Aí amanhã esse porteiro vai sofrer uma ameaça do próprio morador. Porra, mas você me deu informação minha, eu não te autorizei isso, né? Então, é uma situação complicada. Como que você orienta para que o funcionário não tenha receio no caso de uma ameaça, né? No caso de uma... Ei, Deusdete, Robledo, como é que vocês orientam aí as empresas? Vai lá, Deusdete. Robledo, me permita aqui. Tranquilo. Roberto, sua pergunta é pertinente. A LGPD, ela veio exatamente para fechar essa lacuna aí, né? Salvo engano, no artigo 6, ela diz que das hipóteses de tratamento de dados é para procedimento judicial ou cumprimento de mandado de autoridade. Nossos porteiros e vigilantes já estão bem instruídos e orientados em relação a passar dados.
Nós já tivemos no passado, caso de pessoas chegarem e pedir celular. Não estou falando de oficial, estou falando de público em geral. Pedir celular, pedir e-mail, ou então aproximar, tirar foto do carro que está entrando, fazer isso, aquilo outro. O profissional hoje, ele sabe muito bem a limitação dele fornecer dados ou não. E aí volta lá naquela minha fala quanto à identificação do oficial, que a partir do momento que ele sabe que é uma autoridade, que é um serventuário da justiça, ele está sossegado. Inclusive, ele vai dizer, olha, o senhor vai ser informado, esse mandado vai chegar, e eu cumpri o que a lei determina. Então, qualquer questionamento, você pode, inclusive, direcionar para a minha empresa. Estando aqui na empresa, e olha que nós já recebemos vários, eu vou ser um dos encarregados de responder. E com base no Código de Processo Civil, que com base na legislação, eu não posso obstruir o trabalho de justiça, sob pena de responder por isso. Quanto à proteção de dados, ela é quebrada, ela se dá na exceção do artigo 6º, 8º, me perguntou agora, que é em procedimento judicial. Então, quanto a isso, é bem tranquilo. Por isso que eu reforço a importância que o Francisco também falou, dessa identificação, dessa transmissão de segurança para o profissional, dizer, olha, sou do mesmo lado, sou parceiro, estou aqui para auxiliar, pode ficar tranquilo, está aqui, funciona. Olha só, a Carolina trouxe a hipótese do crachá, e para nós, eu vou ser bem sincero, eu desconhecia que vocês portavam crachá, então já ajuda bastante. Então, inclusive, isso traz mais segurança para ele fornecer esses dados. Então, respondendo a sua pergunta, quanto a isso, a gente está trabalhando várias vertentes para que o profissional trate os dados como tem que ser, e, inclusive, evite vazamento desnecessário para pessoas que se passam, por exemplo, os profissionais como oficial de justiça. Roberto, Muito obrigado. Roberto, mostra o seu crachá aí e o seu distintivo para o pessoal dar uma olhada, mais ou menos, só para eles terem uma ideia. Aquela carteira funcional com o distintivo e o crachá. O distintivo eu não tenho. Distintivo eu não tenho, mas eu tenho aqui a carteira funcional. Tenho aqui a carteira funcional, né? Que tem a minha foto, tem meu nome, a validade. Viu, Deusdete? A validade está até 2025, né? Tem meu nome e tal, tem meus dados aqui. Está bem completa essa carteira atual, CPF, nome da mãe, pai, identidade, data de nascimento, né? Naturalidade. Seu crachá está aí, Roberto? Seu crachá está aí? E eu tenho um crachá também, com a minha foto, né, atual, né? E com o meu nome, a minha função, a minha matrícula. Olha aqui, a minha matrícula. Ah, eu não quero me identificar e tal. Não, o senhor precisa se identificar. O seu crachá, a sua matrícula está aqui. Amanhã, vamos supor, a empresa, o condomínio quer fazer alguma queixa de um trabalho de um oficial. Está aqui o nome dele, está aqui a matrícula dele, está aqui o cargo dele, oficial de justiça, avaliador, tal. Sobre a questão dos dados... sim, Carol. Você ia falar alguma coisa? Até a matrícula, só para fazer uma acréscimo, a questão da matrícula é como se fosse o CPF do oficial de justiça. O RG, né? Nosso, a matrícula é o RG nosso. Eu trouxe aqui a minha funcional, deixa eu ver se... Aqui, ó. Essa aqui, no caso, tem o Brasil do Estado, o Poder Judiciário, né? E o meu crachá também, que eu uso em praticamente todas as diligências, porque facilita demais a identificação. É muito mais útil. São situações que a gente tem receio que a gente sabe da possibilidade de ocultação, que a gente retira, né? Eu já me deparei com algumas situações que eu retirei o crachá porque já tinha indícios dentro do processo judicial de possível ocultação. Leandro. Só aproveitando um ensejo, o Roberto falou a respeito da questão também da identificação do profissional. Ele deve, né, isso não é facultativo, ele deve usar esse crachá também de identificação, isso tem que ficar bastante visível. E se o profissional ele não está com ele, ou ele está com alguma segunda intenção, mas está lá bem visível esse crachá, seja do porteiro, do vigilante, está falando o nome dele, a função. No verso vem a matrícula também, igual de vocês, e isso é importante. Eu não sei, Carolina, se é possível, resguardando, evidentemente, as informações, mas um modelo aí para que a gente possa até trabalhar isso junto às nossas formações sobre isso daí. Isso uma vez um condomínio me pediu para que eu fizesse um treinamento com vários crachás aí de identificação. Como você falou,
parece que aí há vários modelos, né, de acordo com as esferas, mas é importante isso, para que ele não tenha dúvida. O problema maior aí é, talvez, o medo de questionar o oficial de justiça. Talvez esse seja o maior problema, né, e essa insegurança jurídica que vocês estão nos dando agora. Muito, muito obrigado por isso, e mostrar que realmente cada um está fazendo o seu papel aí. Sobre essa questão, vai, Carol. Sobre essa questão, Francês, do modelo de crachá, né? Eu posso te passar o modelo de crachá hoje do Tribunal de Justiça e daqui a um tempo ele se modificar. Ok. Então, acaba que, né, a gente pode passar, e aí a gente fica restrito aos oficiais de justiça estaduais, né, que trabalham vinculados ao Tribunal de Justiça. Aí nós temos os federais, nós temos os oficiais trabalhistas, que eu nem sei qual é o modelo de identificação, se eles utilizam crachá e etc. Carol, só te interrompendo, não tem como colocar no site ou alguma informação pública a relação dos oficiais da comarca, por exemplo, de fazer essa informação ser pública, para que o porteiro possa consultar isso, ou fica no banco de dados da empresa, ou não sei, algum... Bacana. Na verdade, o melhor isso? caminho, o Robledo, é o seguinte: tem um modelo, a gente já teve essa conversa, inclusive, com o juiz auxiliar da presidência e com representantes do sindicato dos condomínios. Tem um PROAD que está tratando sobre a funcional dos oficiais e também dos magistrados. Aí o que aconteceu? Dentro desse PROAD foi juntado uma coisa muito interessante, que é o modelo de validação da identidade funcional lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Que aí como é que funciona? Funciona assim: o oficial de justiça apresenta a identificação, e aí, com o QR Code da funcional do oficial de justiça, o pessoal dos condomínios da segurança consegue validar. Só que o que acontece? Isso é um modelo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que foi apresentado para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, inclusive o sindicato dos oficiais de justiça também validou isso. Quando nós tivemos a reunião com a presidência do tribunal e com o sindicato dos condomínios, como se diz, essa dor repassada por vocês, Deusdete, ela foi a mesma dor do pessoal do sindicato dos condomínios, que é legítimo. A gente reconhece isso como legítimo, né? Que é como eu identifico um oficial de justiça. Então, assim, esse PROAD está tramitando, viu, Robledo? Mas a gente não sabe quando e se essa funcionalidade ela vai ser, de fato, implementada. Ok, só voltando na questão que o Roberto abordou dos dados, eu, por exemplo, posso trazer a minha experiência. Geralmente, eu vou no endereço, eu faço muitas comunicações processuais eletrônicas. Como a gente hoje tem acesso ao Sistema Nacional de Dados, a gente tem acesso a telefones, a todo tipo de contato da parte. Então, geralmente, quando a gente chega na portaria, que a gente tentou o contato telefônico com a parte, não foi possível, a gente quer o contato presencial. Então, eu, por exemplo, eu não solicito celular, eu apenas solicito a confirmação se a pessoa reside ou não, horários de entrada e saída, alguns condomínios têm registro, né, com digitais, ou com, sei lá, hoje é a face, né, hoje reconhece pela face, enfim, e às vezes nome de morador, para ver se é parente e tudo mais. Então, geralmente, a busca de dados limita-se a isso. Pode chegar algum outro oficial, peça um telefone, mas eu geralmente não. E como hoje expandiu muito o acesso à rede de dados, então o telefone não é tão importante mais para a gente. É mais mesmo a situação do local. O máximo de informações sobre aquele morador que a gente precisa. É isso. Mais perguntas? Doutora Rebeca, doutora Samila, vocês querem fazer alguma ponderação? Ou não sei se ficou alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Oi, Carol. Eu acho que foi mais do que explicado, eu acho que eu seria repetitiva, então não tenho nenhum complemento a fazer, não. Tá certo, tá bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer aproveitar essa oportunidade aí para fazer mais algum esclarecimento? Ou a gente conseguiu, na data de hoje, aí, contemplar sanar, né? Esclarecer as dúvidas aí dos colegas? Esse material vai ser disponibilizado? Sim, inclusive, o Deusdete, eu até pedi para a Monique vai te encaminhar amanhã, tá? Passei todo o material para ela. Se quiser, eu até te encaminho, acho que eu tenho seu telefone aqui, eu vou até te encaminhar. Não, tá? eu não comprometo a divulgar aqui para o pessoal, tanto externo como interno aqui, tranquilo, eu vou realmente agradecer
o evento. Eu vou precisar, como eu tinha te dito, eu estou extrapolando, eu tinha previsto para 18h10, mas está tão interessante que eu pedi aqui para outro compromisso me esperar um pouquinho, porque realmente são ricas as contribuições, e assim, na verdade, o que a gente aprende aqui, eu estou na retaguarda, aprendi de forma gigante aqui, né? Inclusive, quem dirá o pessoal aí da retaguarda aí, aliás, da linha de frente, perdão, a retaguarda somos nós, e está aí com vocês diariamente. Então, eu acho que foi de grande aprendizado, e mais uma vez dizendo, nós estamos à disposição, aprendemos muito aqui, vou fazer o dever de casa de divulgar, os fiscais que estão aqui, os coordenadores, tenho certeza que farão mesmo, e o material chegando, eu já me comprometo a encaminhar. Doutor, só fazendo uma adenda ao que o senhor passou aí agora, eu acho que o mais importante, o mais interessante que ocorreu aqui agora foi esse estreitamento, tá, de informações entre a profissão do oficial de justiça, tá, e a nossa portaria, o nosso vigilante. A partir do momento que a gente desconhece certas situações, a gente é avesso mesmo a isso aí, tá? Então a gente fica naquela dúvida entre puxa para o lado do condomínio ou puxa para o lado da justiça. Esse estreitamento aí, esses esclarecimentos que a gente vai exercitar agora, que cabe a gente agora passar para os nossos porteiros, passar para os nossos vigilantes em cima dos cursos e da integração que nós fazemos aqui, vai dar mais tranquilidade para o nosso porteiro agir. Concordo, maravilha. Bom, Beleza, pessoal, eu vou fazer minha consideração final. Mais uma vez, agradecer o papel do sindicato, o papel das empresas de segurança, o papel dos funcionários, somos parceiros, tá? Me coloco mais uma vez à disposição para qualquer dúvida, qualquer curso que tiver, qualquer evento de formação. Se precisar do meu telefone, eu passo aqui, escrevo aqui na parte aqui, tirar qualquer dúvida, mandar o material, a Carol também vai mandar o material, mas eu faço muito isso, quando eu estou conversando com os porteiros, eu tenho uns arquivinhos no meu celular, eu passo para eles, eu tenho contato de várias portarias, igual eu falei, eu trabalho há 15 anos na região do setor oeste, então, assim, o pessoal lá me conhece bastante, então, o que vocês precisarem para tirar dúvidas e trabalhar a formação do pessoal sobre isso, nós estamos à disposição, viu? É isso, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Robledo, obrigada, Edusbete, obrigada a todos os funcionários da Tecnoseg, a todos os oficiais de justiça que estiveram presentes. Agradecer aqui, doutora Rebeca, doutora Sâmbela, né, do escritório Bento Muniz Lobo do Lobic, que nos representa aqui. E desejar a todos vocês uma excelente noite, né? Espero que vocês saiam daí com muitos esclarecimentos, né? Um pouquinho de conhecimento que é sempre muito válido, né? Então, pessoal, a gente encerra aqui. O Robledo deixou o contato dele aí no chat e podem ligar que ele responde. Manda mensagem, podem ligar que ele responde. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. A gente fica por aqui e encerra, tá? Boa noite a todos vocês. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite, até mais.